Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vou falar sobre a possibilidade ou não da mãe se mudar para um outro município com os filhos menores sem a autorização do pai. Então, se você tem interesse no assunto, não saia daí. A pergunta, que é muito interessante, muito apropriada, na verdade, me foi enviada por um rapaz de nome Júnior Brandão. O Júnior disse assim: boa tarde, doutor, gostaria de tirar uma dúvida de algo que está acontecendo com minha irmã. Ela está casada e tem 2 filhos. Conversou com o marido e ele não quer aceitar a separação. A dúvida é, ela pode simplesmente pegar as crianças e ir para a casa da mãe e entrar com o divórcio? Partilha de bens, essas coisas não interessa em nada. Só quer sair com as crianças e recomeçar, onde vai ter nosso apoio. Porque no caso, ela mora em uma cidade que fica 2 horas de nós. Poderia nos ajudar nesta dúvida e como prosseguir? Obrigado. Júnior, ótima pergunta, muito pertinente, muito interessante. Veja, você não diz aqui, embora a situação pareça aqui bem complicada, você não diz se está acontecendo violência familiar, né? Violência doméstica, você não menciona, porque se está acontecendo, obviamente, o mais importante é preservar a vida da mulher e das crianças. Então, você tem que ir lá, pegar a sua irmã e levá-la para casa e depois procurar ajuda. Mas se não é o caso, se o casal apenas não está se entendendo, né, o casal se desentendeu, se apenas essa é a solução, a sua irmã não pode se mudar com os filhos. É o que diz a lei. O artigo 1634, inciso 5º do Código Civil, diz que nenhum dos pais pode se mudar de município sem autorização do outro, né? Então, assim, a princípio, a sua irmã não pode sair de casa levando os filhos, sozinha, obviamente que ela pode, se ela optar por isso, mas levando os filhos menores, ela precisa primeiro obter uma autorização judicial. O que eu tenho certeza não será difícil, tá? Então, ela precisa... Se a situação está assim tão complicada, mas não há violência doméstica, como eu disse, ela tem que procurar assistência de um advogado ou da Defensoria Pública. Explicar o que está acontecendo, explicar que ela nessa cidade está sozinha, que os filhos são pequenos, que ela precisa ter os filhos com ela, entrar com uma medida judicial, pode ser até com a própria ação de divórcio, com um pedido liminar, ou com alguma ação de natureza cautelar, a fim de obter a guarda de forma cautelar e autorização do juiz para se mudar com as crianças, explicar para o juiz o que está acontecendo, para o juiz analisar, né, se é de fato relevante, né? O casal, viu, Júnior, a sua irmã e o marido podem estar se desentendendo, mas ele pode ser um bom pai, né? A presença dele na vida dos filhos pode ser importante. Veja, a mãe não tem mais direitos do que o pai, né? Homens e mulheres têm exatamente os mesmos direitos. E se o casamento está, infelizmente, terminando por questões pessoais, os dois têm que ser tratados em igualdade de condições. A mãe não tem mais direitos que o homem, como eu disse, então ela não pode simplesmente pegar os filhos menores e se mudar para um lugar distante, embora na prática muita gente faça, né? Então, assim, a gente conhece, eu sei que você também, eu acho que todo mundo conhece de histórias de mulher, principalmente as mulheres, mas pode acontecer com os homens também, com os pais, mas normalmente são as mulheres que pegam as crianças sem autorização do juiz, sem autorização do marido, sem avisar, sem a concordância do pai das crianças, compra uma passagem de ônibus, uma passagem de avião e se muda, e quando chega no outro lugar é que avisa.
Olha, a lei proíbe esse tipo de situação, mas na prática eu tenho que confessar que é complicado para o homem, né? O homem fica numa situação muito difícil. O que o homem vai ter que fazer nesse caso, né? Eu vou aproveitar a pergunta já para colocar os dois lados. Vá que nós temos aí pessoas que estão assistindo, que estão justamente no outro lado, né? Que a mulher se mudou. Então, assim, esse homem tem que imediatamente procurar a ajuda de um advogado ou da Defensoria Pública, explicar que a mulher se mudou sem autorização com os filhos menores, lembrar da lei, né? Eu sei que a Defensoria deve saber, mas é importante chegar lá e já apontar o dedinho lá, falar, olha aqui, ó, como diz o artigo 1634, inciso 5º do Código Civil, ela não poderia fazer isso sem a minha autorização, ela levou indevidamente meus filhos, então eu quero entrar com uma medida judicial, quero conseguir uma liminar de busca e apreensão, e eu vou lá buscar os meus filhos, vou trazer meus filhos de volta, porque o que ela fez foi ilegal. Esse, viu, homens, é o caminho que o pai tem que seguir, mas, a bem da verdade, poucos fazem isso, ou porque não tem recursos, ou porque não tem interesses, ou porque não conhecem os seus direitos. Então, assim, o meu conselho para você, para a sua irmã, é que ela faça o certo, né? Que ela obedeça a lei, até para não começar uma nova vida já com problemas. Então, assim, que ela procure, como eu disse, um advogado, a Defensoria Pública, explique o que está acontecendo, entre com um pedido de divórcio ou com um pedido de regulamentação de guarda, peça a guarda provisória e de posse da guarda provisória, obviamente que ela pode se mudar aí para a cidade de vocês, informando para o pai aonde que as crianças vão estar, como que ele pode acessar essas crianças, como que ele pode falar. É muito importante, viu, Júnior, não alienar o pai, né? O que muitas mulheres fazem. Infelizmente, desculpem aí, as mulheres são assim muito emocionais e normalmente com razão, né? Os homens normalmente pisam muito na bola, elas ficam com raiva e são muito emocionais e acabam afastando o pai dos seus filhos porque ele não foi bom marido, porque ele não foi bom namorado, e isso não é bom e não é certo, tá? Não está correto. Então, o conselho para sua irmã, como eu disse, é procurar ajuda jurídica, conseguir a guarda antes e uma autorização do juiz para se mudar definitivamente ou provisoriamente para a cidade de vocês aí, tá bom? É um assunto, como eu disse, complexo, interessante, um assunto que gera muita discussão, muitos homens reclamam que as mulheres fazem de tudo para afastar o homem dos seus filhos, né? Criam todo tipo de dificuldade, inclusive se mudar, daí que o assunto é assim tão envolvente. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Eu disse aqui, mostrei para vocês o que a lei diz, mas gostaria de saber da experiência aí de quem está vendo esse vídeo, o que você tem a dizer sobre esse assunto. Use aqui o espaço aqui dos comentários para compartilhar a sua história e falar sobre a sua experiência prática nesse tipo de assunto, que isso vai enriquecer todos nós, né? Muito bem. Eu quero aproveitar a oportunidade para pedir, viu, Júnior, o seu apoio, o apoio de todos que estão aí me assistindo ao meu canal. Aqui nesse canal, como vocês sabem, eu sou defensor público aposentado, sou também advogado, escritor de livros de prática jurídica, youtuber agora aqui com vocês. Eu gosto de responder as perguntas, eu sei que o atendimento público é muito difícil, a defensoria estão sempre lotadas, com meses de antecedência. Muitas vezes o defensor não tem paciência de explicar com calma, e eu estou aqui, agora que eu me aposentei, estou usando esse espaço para compartilhar o meu conhecimento e quero pedir o seu apoio nesse meu trabalho, embora eu não receba nada por ele. Mas assim, ou quase nada, né? E você pode me apoiar, se você quiser, se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like nesse vídeo, que ajuda ou indica para o YouTube que o vídeo tem relevância, compartilhando, né, falando do meu canal para amigos e familiares, tá bom? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.